Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Coloquei em modo apresentação. César, está dando para ver certinho? Passei uma tela. Dá para ver que eu passei? Sim. Beleza. Então, está tudo certinho. Então, vamos lá, gente. Hoje é o nosso terceiro encontro sobre o ser consciente. E no capítulo de hoje, a gente vai falar sobre o homem psicológico maduro, né? Aí quando eu pensei em maduro, eu falei assim, eu preciso trazer uma imagem bonita, gostosa, agradável de maduro. E eu acho que eu já contei para vocês que aqui do lado da família da minha mãe, a gente é louco por tomate. Então, para a gente, se tiver arroz com tomate, está resolvido. A gente gosta muito de tomate. Então, achei esses tomates lindos e coloquei aí para a gente. Então, vamos ver o que a Joana traz para a gente. O que é esse homem psicológico maduro? Como é que se amadurece psicologicamente? Então, Joana traz para a gente, ela resgata, na realidade, nesse capítulo, um pouco da teoria junguiana, né? Então, o Jung vai surgir, né? Ele vai desenvolver as teorias dele um pouco depois de Freud, e a partir de um certo ponto ele vai ganhar uma independência. O Jung traz para a psicologia dele um elemento com o qual Freud discordou, que é o elemento espiritual religioso, né? Essa relação com o divino. Então, o Freud acha que isso é coisa da sua cabeça, né? E com isso aí há uma ruptura entre os dois. E a partir daí as teorias de Jung vão ser mais bem desenvolvidas, vão ficando mais independentes. E um dos termos que o Jung traz para a gente é o da individuação. Eu vou fazer essa explicação agora, mas eu vou pedir que vocês não se prendam à questão da palavra. Individuação é diferente de individualização quando a gente está tratando da teoria do Jung. Tá? E eu vou explicar qual é essa diferença. Mas pode acontecer de vocês acharem escrito num texto individualização e está falando dessa individuação do Jung. Então, o que é a individuação? De acordo com Jung, a gente forma... A gente tem um microfone aberto aí. A gente forma a nossa psique e a gente vai trabalhando essa psique até que ela consiga se separar das demais, mas entender que ela tem um papel no grupo, né? Então, aqui a gente vai ver elementos de Vygotsky, que vai dizer que o homem só vai ter noção de si quando ele está no grupo. Então, a gente vai juntando muitos conhecimentos diferentes para construir esse ser individualizado, esse ser que não é o outro, que não é o que se espera que ele seja, que não é o centro do universo, mas que é um ser único que tem uma função no grupo. Então, o processo da individuação é esse processo eu nem diria descoberta, tem uma parte que é descoberta da nossa personalidade, mas a outra parte é o desenvolvimento, e já eu vou explicar por que eu entendo que sejam as duas coisas. Então, para a Joana, quando ela fala do homem maduro, ela fala do homem que conseguiu fazer essa individuação. E o legal é que ela vai dar aqui para a gente quais são os passos, como acontece essa individuação, para a gente poder entender como acontece esse amadurecimento. Ela não vai chamar mais de individuação,
Ela faz essa referência no início e depois ela vai trabalhar com essa palavra, amadurecimento. E aí ela fala que esse amadurecimento é algo necessário para o ser. E aí a gente faz remissão à lei de progresso, né, que é uma lei divina, inevitável, imutável, então não tem como. Então, aquele ser que finca os pés no chão e diz eu não vou, eu não quero, eu não vou, eu estou bem aqui, daqui a pouco ele vai começar a sofrer. Por quê? Porque a lei é de progresso, né? Então, aquela pessoa que diz assim, aquela pessoa de, sei lá, 50, 60 anos, que você fala assim, porque você não vai estudar, sei lá, estudar alguma coisa, né? Vai ler um livro espírita e tal, e a pessoa fala assim, não, estou muito velho para isso, na próxima encarnação eu cuido disso. Às vezes essa pessoa ainda tem mais 20, 30 anos pela frente, que ela vai desperdiçar, e vão ser 20, 30 anos que ela vai trazer para si um sofrimento por estar resistindo a uma lei natural. Então, gente, é como a gente tentar fazer isso. Olha só, eu quero voar, eu vou subir no prédio, vou pular e vou sair voando. Eu vou? Não vou. Por quê? Porque tem uma lei da gravidade que diz que eu não vou voar. E eu posso subir e tentar quantas vezes eu conseguir, dependendo do número de machucados, que a lei vai continuar batendo em mim, porque essa lei é imutável. Então, não adianta eu ir contra... não, nessa encarnação não mexo com isso, não. Na próxima encarnação eu penso nisso. Não adie, porque quando a gente está em sofrimento, na maioria das vezes é porque a gente está adiando, a gente está indo de encontro com alguma lei natural e estamos adiando algum acontecimento que é para a nossa melhoria. E aí ela fala que ao se tornar um ser maduro, ele vai conseguir viver as responsabilidades e os desafios que vêm para cada existência. Por que responsabilidade e desafio? Aqui nós estamos fazendo aquela velha distinção que é super debatida, né? É prova ou expiação, né? Então, achei ótimo, Joana parou, não é nem prova nem expiação, é responsabilidade e desafio. Então, vem para a gente responsabilidades que vão se referir a coisas que estão lá no nosso passado e que, em respeito à lei de causa e efeito, nós teremos que prestar contas delas, e os desafios que vêm nos impulsionar para ir adiante, respeitando a lei do progresso. Então, você aprendeu a amar até aqui, beleza, então agora vai vir um desafio para ver se você consegue amar um pouco além, né? Então, esse é um desafio. Agora, você teve uma oportunidade de amar um desafeto, não amou, vai vir para você uma oportunidade de quê? De amar esse desafeto. Então, aqui você tem o quê? Uma responsabilidade. Então, a gente vai encarando responsabilidades e desafios. Essas responsabilidades e desafios vão ficando mais suaves, não é que elas vão sendo menores, menos difíceis, menos sofridas. Elas vão ficando mais suaves porque a gente começa a entender os mecanismos das leis e a necessidade de que elas aconteçam. Então, a gente começa a parar de falar, porque eu, porque comigo, porque eu, porque comigo, e aí você começa, adianta fazer isso? Não, não adianta. Então, a situação está aqui, como que eu posso fazer? E aí você vai trabalhar a outra parte, que é a perspectiva, que a gente falou aqui no início. E a Joana alerta para o seguinte: o homem entra em conflito quando o ser fisiológico entra em choque com o ser emocional. É necessário que a gente evolua acompanhando esses passos, né? E eu costumo dizer assim acho que os pais da minha geração, a gente está sendo super desafiado nisso, porque a gente olha para os nossos filhos, são seres grandes e, né? Então, assim, você olha para o meu filho, você acha que ele é um garoto de 18 anos. Então,
ter que me lembrar que ele tem só 15, que eu não posso esperar dele a maturidade de um garoto de 18 anos, é um exercício, né? Então, ele, logicamente, o emocional dele está super compatível com o fisiológico dele. Um garoto de 15 anos agindo da forma como ele age. Está certíssimo. O que não pode é justamente esses dois pontos se desequilibrarem. Então, às vezes, a gente vê, por exemplo, uma criança que, na maioria das vezes, quando a gente vê esses casos de crianças que são muito maduras emocionalmente, ou é porque lhes foi colocada uma carga de responsabilidade muito cedo, ou é porque elas não tiveram tanto contato quanto deviam com outras crianças. Então, aquelas crianças que você vê lá, uma menina de 8 anos, né? Já tendo que segurar o irmãozinho aqui de 2 meses e cuidando dele porque a mãe teve que sair para fazer uma faxina e está esquentando a comida para o outro irmão de 4 anos. Gente, essa criança vai ser uma criança, vai ser um adulto cheio de conflitos, provavelmente. Por quê? Porque o fisiológico dela não está acompanhando o emocional. Era a hora dela estar brincando, dela estar descobrindo o mundo, dela estar vivendo, né? Ensaiando brincar de casinha, ensaiando as profissões, ensaiando para poder criar metas e vontade, inspiração para crescer. Mas essas crianças dessas comunidades muito simples, elas não ensaiam as coisas, elas vivem, elas se tornam donas de casa com 8 anos, elas se tornam babás, mães, né, dos próprios irmãos. Então, elas não ensaiam, então elas costumam, muitas vezes, repetir esse ciclo. Por quê? Porque elas cresceram sem a possibilidade de desenvolver inspirações, metas. A gente vai falar de metas significativas daqui a pouco. Então, é muito importante. A outra coisa que a gente também vê muito é aquele adulto com comportamento super infantil. Às vezes, o comportamento é infantil a ponto de a gente ver no jeito como o adulto fala, né? Que ele fala de uma forma infantilizada, né? Então, às vezes, chega a esse extremo. Mas, muitas vezes, é uma coisa mais sutil. É aquele comportamento de quem quer uma atenção muito grande, como se ele fosse a criança ali naquele mundo, né? Aquela brincadeira assim, né? Aquele ciúminho, você está dando mais atenção a esse do que a mim, você gosta mais de fulano do que eu. Então, a gente vai percebendo esse descompasso, e aí entram os conflitos. E o que os conflitos geram dentro do ser? Vão gerar dentro do ser a instabilidade. Gente, sem estabilidade é muito difícil crescer, progredir, né? Isso também é uma lei da natureza. Você precisa de um solo firme sobre os seus pés para dar o empurrão para cima. Quando a gente está na piscina, que a gente vai dar uma largada, a gente precisa apoiar os pés na parede para poder dar o empurrão, dar a largada. Então, essa estabilidade é que nos ajuda a crescer. Ele vai ser atormentado por essas dúvidas que ele vai alimentar, pelos sentimentos que vão surgindo, né, desse comportamento infantil. Aqui a gente vai focar nesse adulto que tem um desenvolvimento emocional que está descompassado com o desenvolvimento fisiológico. Ele vai ser uma pessoa insegura. Então, é muito comum essas pessoas se envolverem em relacionamentos tóxicos, não só relacionamentos amorosos, mas relacionamentos com amigos, relacionamentos no trabalho. Por quê? Porque ela tem insegurança, então ela se apega às coisas, apega às situações, porque isso causa nela uma impressão que é falsa de segurança. E, muitas vezes, ele desenvolve ou a depressão ou a agressão, ou até mesmo os dois, né? Quando há esse descompasso na criança, é mais comum a gente ver a criança tomar uma postura mais agressiva do que depressiva, mas existem crianças hoje, muito mais do que antes, que tomam posturas depressivas, o que é preocupante.
Então, o conflito gera tudo isso para o ser. E como é que você não adoece passando por essa instabilidade, esse tormento, essa insegurança, essa depressão, essa agressão? Não tem como. Vai adoecer. Então, a gente precisa o quê? Amadurecer. E a Joana faz um breve paralelo ali, que é o paralelo que eu quero usar aqui. Ela faz um paralelo do amadurecimento como uma gestação. E eu coloquei para a gente aqui uma gestação da alma. Mas por que gestação da alma? Para Platão, a alma é o espírito encarnado, né? Para Platão, a alma é o prisioneiro do corpo físico, né? Ele fala que isso aqui é um cárcere e que o nosso espírito está preso aqui dentro. Então, como assim uma gestação da alma? Vamos pensar nesse corpo aqui como esse útero que vai fazer a gestação desse espírito que está aqui dentro. Então, essa vida, as coisas pelas quais esse corpo físico vai passar, tanto no meio externo quanto no meio interno, fazem parte da gestação desse espírito que está aqui dentro, do crescimento desse espírito que está aqui dentro, para que ele fique pronto para crescer ainda mais, fora desse útero, fora dessa casca. E aí vamos pensar assim, tá, tudo bem, vamos pensar numa gestação. O que a gente precisa para garantir que o ser, ao final da gestação, vai estar em condições de se desenvolver bem, crescer e tal? A gente precisa de ter tranquilidade, né? A gestante precisa estar tranquila, passar um ambiente de calma, de paz para esse bebê. Ele precisa o quê? Ser bem alimentado, ser bem nutrido. Então, olha só, que tipo de alimento eu estou dando para esse espírito que está sendo gestado nesse corpo físico? Eu estou enchendo ele de porcarias? Ou eu estou alimentando ele com os nutrientes adequados? Obviamente que, de vez em quando, eu dar um bombonzinho, né, para essa mãe aqui, vamos dizer assim, tudo bem. Mas o que está prevalecendo? A caixa de bombom ou a salada de brócolis? Brócolis é extremamente importante para a gestação por causa do ácido fólico. Então, o que você está dando de alimento para esse espírito? Através dos seus pensamentos, através das suas atividades. O que você está lendo? Com o que você está alimentando, né, os seus pensamentos? Aonde você está gastando o seu tempo? Então, tudo isso vai contribuir. Então, sempre que a gente pensar nesse amadurecimento, vamos pensar numa gestação e vamos pensar no que nós daríamos, nós proporcionaríamos, tanto para a gestante quanto, né, para aquele feto ali, para que garantisse que ele, ao fim e ao cabo dessa pequena jornada, ele saísse dali com condições de se desenvolver ainda mais, né? Então, a gente vai pensar em todas as condições de saúde, de bem-estar que a gente precisa oferecer e transportar isso aqui para essa questão espiritual. E a Joana ainda fala o seguinte, que um dos desafios desse amadurecimento, ele se encontra, ela usa o termo processos castradores do ambiente. Então, pensa só, eu não tenho só esse corpo da gestante que está limitando o crescimento dessa alma, não. Essa gestante, ela está dentro de um ambiente. Essa gestante, ela traz uma carga hereditária. Essa gestante, ela tem uma disponibilidade econômica. E tudo isso pode impactar gravemente na formação, no amadurecimento desse espírito. Então, como que a gente vai fazer? É aqui que vão começar os desafios do amadurecimento. Porque os pais que você tem nessa encarnação te transmitiram uma determinada carga espiritual, uma carga genética. Mas lá nesse texto, a Joana fala que a carga que você traz no seu perispírito vai prevalecer sobre essa carga genética. Então, eu venho de um pai alcoólatra, eu venho de uma mãe, sei lá, que tem algum problema e tudo.
olha só, o seu perispírito traz outra carga. Você vai ter a opção de alimentar uma dessas duas, é você quem vai escolher, né? Então, assim, parece, às vezes eu falo assim, parece que é aquele difícil que eu falo que é fácil, mas só que é a realidade, a gente só coloca aqui da forma mais simples. Então, a gente pensa em fator hereditário, é isso. Psicossocial, a pessoa nasce naquele ambiente de violência, de agressão, de relacionamento tóxico, nasce num lar que tem todos os meios econômicos possíveis, mas tem pai e mãe se agredindo o tempo todo, na hora das refeições só está ali a babá que vem, joga o prato para o menino comer e tal. Ele pode crescer nesse ambiente e reproduzir esse ambiente, mas ele pode crescer nesse ambiente e romper com isso, a depender da carga que ele traz no perispírito dele, que ele traz com ele. A gente pode ter um ambiente de restrições econômicas muito grande e essas restrições econômicas não impactarem nada no caráter desses espíritos, na moral deles. Então, a gente vê muita gente, muito mais gente simples, humilde e honesta, que vem de famílias que têm condições econômicas muito mais restritas do que, às vezes, as pessoas que vêm de famílias com condições confortabilíssimas econômicas, né? Então, a gente precisa pensar que esses elementos, eles vão estar presentes. Agora, com qual perspectiva que eu vou olhar para eles? Sou eu que determino como esses processos vão impactar a minha vida. A gente vai chegar lá. E aí a Joana fala para a gente, olha, na infância, o processo chama egocentrismo. E é um processo natural. Na realidade, gente, o processo de egocentrismo da criança, ele está muito relacionado com a questão da sobrevivência. Então, ele vem ali, né? Vamos falar em especial do ser humano. Existem, inclusive, teorias que defendem que há uma exogestação, ou seja, porque se você olhar os animais, eles nascem, algumas horas depois eles já estão caminhando sobre as próprias pernas, já conseguem ir buscar o alimento e tal. E nós somos extremamente dependentes, né? Então, quem defende essa teoria da exogestação diz que o bebê humano ele não teria como ser totalmente preparado dentro da mãe, porque seriam bebês enormes. Então, ele sai do útero e a gestação continua. Por isso que ele continua com essa dependência, né? Então, esse bebê continua com essa dependência. Ele precisa chorar para chamar atenção, para que lembrem de dar comida para ele. Ele precisa dessa atenção para ele crescer, ele precisa do carinho, ele precisa. Isso é uma questão de sobrevivência. Inclusive, ele vê ele e a mãe como sendo uma coisa única durante muito tempo. Mas, à medida que ele cresce, o que ele tem que aprender? Que ele não é o centro do universo, que ele compõe uma estrutura, uma comunidade, né? Que ele é um elemento de uma família, que essa família é um elemento de uma comunidade, que essa comunidade é um elemento de um grande grupo. Então, ele vai começar a aprender que ele tem um lugar, mas que esse lugar não é o centro. Só que muitos adultos continuam lutando para voltar para esse lugar de centro. E aí a gente já vai chamar esse adulto de um ególatra. Então, aquela pessoa adulta que com esse desenvolvimento emocional que não aconteceu direito, né? Ela fica buscando essa posição de centro das atenções, né? Então, eu falo assim, é tão engraçado isso que às vezes você pega umas pessoas assim, você vê umas conversas, aí a pessoa chega assim, ai, como é que você tá? Nossa, menina, tô com um problema de saúde, tô com uma dor não sei aonde, não sei aonde. Aí daí um pouco a outra fala assim, nossa, e eu tô com uma dor aqui.
Parece competição de quem está com a dor pior. Nunca vi isso. Então, assim, o povo, sabe, aquela necessidade de estar ali no centro e tal, né? E isso, inclusive, é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, porque isso não faz parte da escuta verdadeira. Porque na escuta real, você não pensa o que você vai falar. Você só escuta a pessoa. Então, você fica pensando ali, mas a minha doença é muito pior. Mas o meu problema é muito pior. Né? Você passa a ser o centro. Gente, peraí, deixa eu só fechar a janela aqui que eu... O cachorro está mostrando serviço. Então, ele quer ficar nessa posição. Então, aqui você vai ver muitos transtornos. Você vai ver adultos com transtorno narcisista, e às vezes esses transtornos chegam a ficar casos muito graves. Mas tem aquela pessoa que é narcisista, tem aquela pessoa que é vitimista, que vai adotando essas posturas para se tornar o foco, né? E aí o que acontece? Essa pessoa, ela vai perceber que para ela continuar nessa posição, ela vai elegendo para ela metas que não têm significado, metas que são vazias de sensibilidade. Por quê? Porque ela vai passar por cima dos sentimentos dos outros. Então, é o caso, por exemplo, daquele pai que disputa a atenção da família com um filho. Então, às vezes, a família tem um filho e tal, e é estranho isso, né? Mas aí aquele pai ou aquela mãe está sempre doente e tal. Então, assim, as pessoas ficam tão preocupadas com a saúde daquele pai, daquela mãe, que vão ignorando as necessidades daquele filho, né? Então, isso às vezes acontece, isso vai sufocando os membros da família. Então, a pessoa vai buscando essas metas que não têm significado e elas vão se tornando ditadoras, né? Então, aquilo ali fica... o querer delas predominando, e elas vão machucando, né? E sufocando aqueles que estão ao seu redor. Então, o que a gente precisa sempre, né? Porque eu já falei que quando a gente estuda Joana, a gente não deve estudar Joana pensando, isso aqui é a cara do fulano. Joana não fala para o fulano, Joana fala para mim e para cada um de vocês, quando a gente está sentado aqui. Então, quando ela diz metas sem significado, falta de sensibilidade, o que ela está propondo para mim? Ela está propondo que quando eu penso nas coisas que eu quero fazer, que eu estou fazendo, que eu vou fazer, para eu refletir sobre o significado e para eu refletir sobre o impacto dessas ações na vida daqueles que estão ao meu redor. Então, as minhas escolhas são as melhores escolhas para minha família, por exemplo, que é o meu núcleo mais próximo. Vamos pensar aqui no caso daquele membro da família, às vezes é um avô que está ali, uma mãe, que tem diabetes. E aí ele fala, não, vou comer aqui um doce. Só que ele come doce, ele passa mal. Ele fala, mas sou eu que estou passando mal. É você que está passando mal. Mas é a família que vai prestar o socorro, que vai ter que ficar ali, que às vezes vai deixar de fazer alguma coisa, que vai se preocupar com você. Então, quando você, diabético, opta por comer um doce, você está estabelecendo para você uma meta totalmente dessensibilizada, que não se preocupa com aqueles que estão ao seu redor. Então, peguei esse um exemplo muito simples. Poderia ser algo muito maior. A gente poderia pegar o caso daquele jovem que opta para fazer o uso de entorpecentes. Não, vou fumar aqui um cigarrinho de maconha, não faz mal e tal. Não pensa como aquilo ali vai impactar a vida da família dele, né? Então, é preciso que eu reveja as minhas metas, porque a gente olhar para essas situações que são, assim, muito evidentes, é fácil, mas a gente tem que fazer esse escaneamento nas nossas metas,
né? Então, vamos aí refletir dentro de mim, quais são as minhas metas? Quem, né, é impactado pelas minhas metas? Gente, e as pessoas podem ser impactadas tanto pelas nossas ações, quanto pelas nossas omissões. Então, o que eu estou deixando de fazer, que eu poderia fazer, e que impacta negativamente as pessoas que estão ao meu redor? Vira e mexe, eu, né, vou falar de mim aqui, vira e mexe, eu tenho que chamar a minha própria atenção para separar um tempo apropriado para passar com os meus filhos e, às vezes, para passar com a minha mãe também. Porque eu tendo a ficar tão envolvida aqui nos meus estudos, nas minhas coisas, que acaba que meus horários não coincidem com os deles, e aí vai embolando, e quando eu vejo, passou uma semana, eu não sentei para ver uma televisão com meu filho, um filme que seja, eu não ouvi a minha mãe, que precisava contar alguma coisa, passei um tempo com ela. Então, assim, é bom a gente fazer isso, e faz muito bem para a gente e para o outro, né? Então, a Joana, como a gente sabe, esse livro está falando da quarta força, que é a psicologia transpessoal. Em que ela vai se basear? Nessa ideia de que o homem é um ser ancestral. Então, você não é o você de hoje. Você de hoje são todos os vocês que você foi antes. Então, ela diz assim para a gente: as reencarnações são responsáveis pelo desenvolvimento do eu profundo, que está expressado no meu perispírito, de acordo com as palavras da própria Joana. Então, é tudo aquilo que eu fiz que gerou esse eu de hoje. Né? Então, foram todas as experiências que eu passei, que passei em outras vidas, né, ancestralmente falando, que vão determinar quem eu sou hoje, né? Então, é por isso que acontece da gente ver meninos como aquele Arthur Valadares, né? Eu acho que ele tem até mais idade, mas ele parece que tem 17, 18 anos, e o menino fala, você fala assim, esse menino é de outro tempo, e ele é mesmo. Ele é a soma de todos aqueles eus que ele foi antes. E foram eus muito bons para ter formado o eu que ele é hoje. Mas seguindo aí, ela diz para a gente, né? Em outras palavras, o ser é o resultado das experiências, mas a individuação, o amadurecimento, é o resultado do que fazemos com essas experiências. Então, olha só, eu vou passar pela experiência. De qualquer jeito, eu vou passar pela experiência. A forma como eu vou enxergar essa experiência, o que eu vou levar dessa experiência, é o que vai ficar impresso na minha memória espiritual, né? Então, olhem como que isso é bacana. Fantástico isso. Eu sou o ser que eu sou hoje porque tem aquele monte de experiências que eu vivenciei antes. Mas o eu, o espírito, né, o eu profundo, o self que está aqui, o indivíduo que está aqui, ele é o resultado da forma como eu olhei para essas oportunidades. Então, aqui, gente, é quando a gente adota aquelas posturas de rebeldia e aceitação, né? Então, vamos lembrar, eu gosto muito de relembrar aqui os ensinamentos históricos. Existem dois tipos de circunstâncias no universo: aquelas que eu tenho controle e aquelas que eu não tenho controle. Primeiro, eu preciso ter discernimento para identificar cada uma delas. E depois que eu tenho discernimento e identifico as que eu não tenho controle, eu aceito. Não há nada que eu possa fazer. E as que eu tenho controle, eu vou fazer o melhor que eu posso. Então, tem ali a experiência, aquela situação
Se eu começar a gritar, chorar, quebrar prato, fizer um escândalo, vai mudar aquela situação, né? Vamos pensar num exemplo assim muito banal, um término de namoro. E aí o namorado chega para a moça e fala assim, ó, não quero mais. E aí a moça fica, não aceita e começa a chorar, começa a gritar, começa a falar que vai se matar, começa a querer derrubar as coisas da casa. Ela pode até conseguir fazer com que ele fique, mas ela não vai conseguir mudar o sentimento dele por ela. Então, quando ela faz isso, ela está perdendo uma oportunidade de tirar o máximo dessa experiência, né? Então, tem algo que eu posso fazer? Tem até uma história, né, muito bacana do Sêneca, e eu comparo essa história do Sêneca com o Chico no avião, né? O Sêneca estava num barco, o Sêneca era estoico, né? Aceite aquilo que você não pode mudar e mude o que você pode. E o Sêneca estava nesse barco, e, gente, a maré subiu, o mar ficou revolto, e o barco começou a bater para aqui, para lá, para aqui, para lá. E o Sêneca começou a gritar, gritar, gritar. E alguém virou para ele e falou assim que você não é estoico? Eu sou. E por que você está gritando? Sua gritaria não vai fazer a tempestade passar. Não vai melhorar a situação, né? E eu lembro do Chico, né? Lá no avião, gritando, e o Emmanuel fala assim que, né, morre com educação. Você está com medo de morrer? Morre com educação. Seus gritos não vão fazer o avião não cair. Gente, é lógico que a gente tem que respeitar aquela parte nossa que está vinculada a esse corpo físico, que é essa parte que vai vivenciar essas experiências instintivas de medo, de dor, de tristeza, né? E a gente experiencia isso. O que a gente não pode fazer é com que isso tome conta da gente, né? Então, é quando acontece um luto, a gente fica triste, a gente sente saudade, né? Se você for num velório de um parente de um espírita, você vai ver a pessoa chorando. Olha só que engraçado, espírita chorando no velório. Porque ele é gente, ele vai sentir saudade, porque ele não sabe quando que ele vai reencontrar aquele ente querido, né? Então, ele chora. O que ele não vai fazer, ou pelo menos que a gente espera que ele não faça, é começar a gritar, sem você eu morro, me enterra junto com ele, e faz aquele drama, então sai dali, né? Entra numa depressão profunda, mas não é aquela depressão decorrente do metabolismo, é aquela depressão que ele alimentou, né? A vida foi tão injusta, tirou ele muito cedo, e não sei o que e tal. Espera aí, você fazer isso não vai trazer ele de volta, né? Então, vamos ver, vamos aprender com a experiência, né? Aí ela fala que a partir do momento que você tem isso dentro de você, os seus desafios, que desafio é uma coisa ruim, né? Você está me desafiando, você está achando que eu não dou conta, viram uma oportunidade. Espera aí, vou te mostrar como é que faz, vou te mostrar que eu posso. Eu hoje vi até um videozinho no Instagram que eu achei tão interessante, era sobre um campeão de levantamento de peso, um campeão olímpico de levantamento de peso da Colômbia. Ele levou, acho que, 12 anos para ganhar a medalha de ouro. Então, mostra ele indo lá na Olimpíadas, em 2000 e não sei quanto, mostra ele indo em 3 Olimpíadas. Aí, numa ele perde, na outra ele consegue a medalha de prata, e na outra ele consegue a de ouro. E aí, depois, o que ele diz é o seguinte, eu nunca, alguma coisa tipo assim, eu nunca errei, eu ganhei uma vez, todas as outras eu aprendi. Ele fala que não é erro, é aprendizado. Isso é olhar um desafio como oportunidade, né? A gente conhece aquela outra lá também do Thomas Edison, né? Que não é que ele errou 1000 vezes como inventar a lâmpada.
Ele descobriu 1000 formas de não fazer uma lâmpada, né? Então, é a perspectiva, né? Então, assim, eu estou passando por esse sofrimento porque eu estou sendo castigada, eu estou, né, sendo judiada, massacrada por Deus, pelo universo, ou seja lá o que for, ou eu estou passando por essa dificuldade para poder sair melhor do outro lado. A forma como a gente olha, né? Eu brinco que quando a gente começa a estudar isso aqui, parece que seus problemas ficam menores. Na realidade, eles não ficam. Eles continuam do mesmo tamanho, alguns até aumentam. O que muda é a sua perspectiva. Você começa a olhar para os seus problemas e ao invés de falar assim, nossa, estou tão cansada, nossa, parece que vem tudo de uma vez, nossa, tá... e você começa a ver aquilo de outra forma. Olha só, olha como eu dou conta de resolver tanta coisa ao mesmo tempo. Olha só, eu fazendo isso aqui. E aí você vai virando malabarista desses desafios. E aqui eu botei uma frase que a Joana fala no livro. Nem sempre temos as condições que merecemos, mas sempre temos as condições que precisamos. Então, às vezes, você merecia realmente, você é um espírito, assim, muito bom, merecia ter vindo numa família amorosa, né? Merecia receber muito carinho e tal, só que você está precisando desenvolver um outro lado seu. Então, você veio numa família seca, uma família que não dá carinho, que não dá amor. Ah, mas eu não merecia isso. Não merecia mesmo. Mas você precisava disso. E, às vezes, a gente acha que a gente merece coisas que não merece. Então, o que importa aqui é a gente saber que não é que a gente tem ou não tem o que merece. A gente tem aquilo que a gente necessita, aquilo que a gente precisa para poder aproveitar todas essas oportunidades. E aqui a Joana faz referência a mais um ensinamento incrível, que é um ensinamento antigo e que Jung trouxe isso de novo. Acho que em 21 eu falei sobre isso aqui, depois eu vou botar lá no grupo, se vocês quiserem, a gente faz um dia, um estudo na segunda-feira só sobre isso. Ela traz aqui mais uma forma de colocar a alquimia na nossa vida. Ela diz assim, a encarnação é uma caldeira onde o ser é trabalhado. Quando nós falamos sobre a alquimia, nós falamos que a alquimia não é a arte de transformar chumbo em ouro. A alquimia é a arte de pegar um homem, que é um mineral sem valor, passar ele pelo fogo transformador e fazer com que ele saia na outra ponta um homem de ouro. Jung trouxe esse conceito alquímico dentro da psicologia dele. Jung estudava a alquimia. Na antiguidade, a alquimia era muito estudada e era essa alquimia. A gente que vem, né? Aquele ser materialista que vem e fala, olha, alguém descobriu a forma de fazer chumbo e ouro. Escuta, era metáfora. Chumbo não vai virar ouro. Mas você, né? Pessoa de chumbo, pessoa grosseira, mineral sem valor, pode se tornar um mineral bem valioso. E aí a Joana fala para a gente que esse fogo transformador do homem, esse fogo que vai ajudar a gente a se tornar um ser melhor, está onde? Nessa encarnação. A encarnação, na realidade, ela nem é o fogo. A encarnação é a panela que retém esse fogo. Ela é a caldeira. Que daqui a pouco eu vou falar do fogo em si. E aí ela fala para a gente das etapas da maturidade psicológica. São 4 etapas. E ela fala que essas etapas são sequenciais, algo que eu achei bastante curioso. Ela fala que o primeiro amadurecimento que acontece é o amadurecimento afetivo. Ele ocorre quando a gente deixa de ser receptor e passa a ser doador. Então, é justamente o adulto infantilizado que a gente falou aqui,
ele é um receptor, ele quer a atenção, ele quer o amor, é ele o centro. Quando você começa a se preocupar em dar o amor, em dar atenção, em escutar o outro, você está chegando, né? Está concluindo essa etapa de maturação, né? E aquilo ali vai desenvolvendo tanto que aí daí um pouco você começa a abnegação. Eu falo que a maternidade é um excelente exercício de abnegação, né? Então, vem para a gente, né, aprender a amar tanto a ponto de tirar de si para dar para o outro. E depois se vem a superação, que é aquele ponto em que você tira de si e dá para o outro e nem percebe que fez. É mais do que na abnegação, porque na abnegação você quer, mas abre mão. Na superação você nem quer mais. Então, é algo além. Então, primeiro aspecto dessa maturidade, que é o que a gente tem que formar e passar adiante, é esse: deixar de ser receptor para ser doador. E aí, lembra que eu falei da caldeira, e dentro dessa caldeira tem esse fogo que transforma esse espírito, né? Esse homem de chumbo no homem de ouro. É o amor. O amor é a chama que arde, atraente, oferecendo claridade e calor, ao tempo que alimenta com paz, em face da permuta de energias entre quem ama e aquele que se torna amado. Então, olha só, dentro dessa panela que está cheia de amor, você se banhando, né? Entrando nessa panela e se deixando cozinhar ali dentro, naquele amor que você está dando e, ao mesmo tempo, você acaba recebendo, ele vai te transformando, ele vai abrindo os seus olhos, você consegue ver com mais clareza, você se sente mais em paz. E tudo isso por quê? Porque houve uma troca de energia. Gente, calor, luz, energia, né? Espiritualidade, só falta desenhar, né? Não falta nem desenhar, olha só. Tudo é energia. Tá falando aqui, ó, amor é o quê? É a chama que traz claridade. Olha aí, luz é energia, são ondas. Calor é energia. E a forma mais comum de transferência de calor é por indução. Então, eu encosto em alguém, né? E eu falo que tem pessoas assim, eu adoro dar abraço. Então, assim, tem aquelas pessoas que quando você abraça, sua bateria faz assim, se enche, né? Por quê? Porque o amor vem por indução, né? Eu falo que o abraço do meu pai é assim, né? Por isso que de vez em quando eu tenho que ir lá em Uberlândia dar um abraço no meu velho para recarregar aqui a bateria. Então, assim, é por indução que esse amor vem. E esse amor é o que faz a gente querer enxergar que pode ser um homem de ouro e querer se transformar. Depois ela fala que a gente passa pelo amadurecimento mental. No amadurecimento mental, a gente começa a ter compreensão do sentido da vida. Então, a gente começa a compreender a justiça da reencarnação, a função da reencarnação, e a gente consegue absorver o entendimento de que somos seres imortais. Então, a gente vê que esse mecanismo é totalmente natural. A gente já não tem mais dúvida que vai voltar, de que a vida é assim, de que nós estamos aqui para melhorar. Ela fala que esse desenvolvimento mental, ele consiste em você juntar a emoção e o conhecimento. E isso vai fazer com que você amplie a sua capacidade de entender o que você fez, ou o que você vai fazer, melhor dizendo. É como um jogo. Se você conhece as regras do jogo, você olha, né? Então, assim, aquela pessoa que entende muito de xadrez, que conhece as jogadas de xadrez, ela olha para o tabuleiro, ela enxerga todas as possibilidades. Esse amadurecimento mental é isso. É o que faz a gente enxergar que eu estou aqui para aprender, para melhorar, e depois eu vou voltar, e vai ser sempre com esse objetivo.
Então, qual é a melhor forma de eu aproveitar? Então, no amadurecimento mental, você recebeu todas essas informações, você aprendeu quais são as regras do jogo, né? E aí ela fala da razão, que é o princípio ordenador. Então, a gente começa a agir de forma mais racional, mais pensada, e a gente usa o pensamento para criar uma realidade que seja justa, real e compatível com a consciência. Justa, real e compatível com a consciência. E aí ela fala que a mente, a gente vai dividir a mente em intelecto e razão. O intelecto seria o nosso contato com a divindade, né? Que ela chama de intuição. E a razão é aquele adquirido. E eu vou dizer para vocês, na neurociência, a gente aprende que existem 2 tipos de capacidade de aprendizado que a pessoa traz com ela. Uma que é uma capacidade de aprendizado que é limitada pela estrutura orgânica. Então, aquela pessoa, ela não vai conseguir ir além daquilo ali porque a estrutura orgânica dela não permite. Agora, a outra vai depender do ambiente onde ela foi criada. Vai depender do quanto ela foi estimulada a desenvolver. Então, é isso aqui. A nossa capacidade discursiva, ela vai ser determinada por esse corpo aqui. Eu não tenho condição de entender nada além do que esse corpo permite. Mas a minha capacidade intuitiva vai depender de eu explorar essa capacidade, bombeá-la com mais potência. A terceira etapa da maturação é a superação dos instintos, né? Então, a gente começa a não ser tão imediatista, a não achar que os nossos instintos materiais, as nossas necessidades materiais, e quando eu digo materiais, eu digo do corpo físico e sociais, essas necessidades, elas vão deixando de existir. A gente para de encontrar prazer, por exemplo, em, sei lá, comprar uma roupa nova, e às vezes vai encontrar prazer em gastar aquele dinheiro com um livro novo, um livro que conta uma história bonita, ou então em pegar aquele dinheiro e levar aquela criança lá da sua vizinhança que é um pouquinho mais humilde para lanchar, ou trazer um lanche do McDonald's para eles e tal. Então, a gente começa a redirecionar os nossos meios para outros pontos, e não só meios financeiros, mas meios pessoais, né? Às vezes a gente para de encontrar a sensação de alegria, de felicidade na companhia de uma pessoa específica, e a sua sensação de alegria e felicidade passa a ser encontrada num todo maior. Isso já empurra a gente para a quarta etapa dessa maturação. Então, vamos segurar aqui. E aí, nessa maturação moral, nós vamos trabalhar a ética universal. A ética universal garante com que a gente... Ética universal é aquela de Deus, é a ética divina. Porque quando você fala para uma pessoa assim, a ética, ela vai dizer para você que a ética é relativa, que muita coisa que é ética aqui no Brasil não é ética, né, em algum país árabe, e que alguma coisa que é ético hoje não era ético antigamente, ou vice-versa. Então, essa ética aí, que é relativizada, essa não é a que nós estamos falando. Isso chama moral convencional. É aquilo que as pessoas consideram éticas naquela época, naquele lugar. Nós estamos falando da ética universal, que é a moral verdadeira, que é aquela que atravessa todos os tempos e todos os lugares. Essa moral, essa ética universal, ela vai nos garantir um crescimento ético, estético e espiritual. E aí eu botei a chavezinha da Joana, que ela sempre fala para a gente. Bom, belo e justo. Então, o que é um crescimento ético? É um crescimento que te transforma num ser bom. O que é um crescimento estético? É o que te transforma num ser belo,
Mas como assim, Bela? Eu vou ficar com a aparência da Gisele Bündchen? Se você ainda for um ser não desenvolvido, né? Não amadurecido psicologicamente, você vai pensar nisso. Mas, à medida que você vai amadurecendo, você vai vendo que você se torna mais bela à medida que você enxerga mais beleza no mundo que te rodeia. E um crescimento espiritual. O crescimento espiritual te torna um sujeito mais justo, porque você entende que o que você vive é justiça, você vive aquilo que você precisa viver, que você construiu para viver, e o outro também. E aí você para de esperar do outro aquilo que ele não pode dar, você para de esperar de si aquilo que você não tem condições de ser, você começa a entender, você começa a agir com justiça. E, por fim, o amadurecimento social. Então, tudo isso aqui, né, nós estamos lá naquele processo de individuação que a gente falou. Então, tudo isso aqui, vocês veem que essas 3 etapas, eu estou trabalhando o eu. O eu. E agora, esse eu aqui está pronto para ser visto no todo. Essa é a etapa final do processo de individuação. É quando você sabe quem você é no grande quebra-cabeças da vida. Então, olha só, o amadurecimento, né, a maturidade psicológica, a etapa social é quando você se torna um ser harmonizador do grupo. É quando você passa a ser um fator de soma na vida das pessoas. Quando você é compreensível, a liderança em você vem naturalmente. Os que estão à sua volta sentem-se bem, sentem-se alegres. Gente, o ser maduro social, não vamos confundir, o ser maduro social não é o piadista da festa, que faz todo mundo rir e ter aquela sensação de bem-estar porque jogou uma adrenalina, né? Não é aquele que faz comentários irônicos ou ácidos, mas que as pessoas acham graça. Não é. O ser maduro socialmente é aquele que faz com que o ambiente seja um ambiente bom, seja um ambiente agradável, né? Então, é aquela pessoa que, assim, chega ali no lugar e você fica feliz porque ela chegou, mas não é porque ela vai contar uma piada, porque quando ela está por ali, você se sente bem. A gente não sabe explicar, mas existem pessoas na nossa vida que têm essa função. A pessoa está ali e a gente se sente bem. E aí a Joana fala para a gente, a comunidade é a grande escola da vida. Então, saber qual é o seu papel no grupo é um aprendizado muito importante. Então, você vai ver que você não é a coisa mais importante para aquele grupo, e você vai aprender também que você não é dispensável para o grupo. Igual eu falei, você é mera peça do quebra-cabeça. Mas se você não estiver ali, o quebra-cabeça vai estar incompleto. Então, você tem uma função nesse quebra-cabeça. E aí ela comenta que muitas pessoas, quando chegam, às vezes, nessa fase, elas começam a se isolar, porque não conseguem encontrar tanto isso nos outros, né? Começa a não querer ir em festa, estar na companhia de outras pessoas e tal. E ela fala que essa é a hora que a gente é desafiado a renunciar a essa liberdade interior para ajudar na planificação do grupo. Então, é aquela hora que você fala assim, eu vou, mas eu não vou por mim, eu vou pela minha família. Nossa, mas lá na minha família, umas piadinhas, tanta bebida, isso e aquilo. Eu não quero ir, eu não me sinto bem e tal. Não, mas eu vou. Eu vou, minha tia vai estar lá, começa a ver as coisas boas. Vou dar um abraço no meu primo, e tal. E vai e viva intensamente aquele momento. Para fechar, eu coloquei esse pensamento aqui que Joana traz bem no finalzinho do capítulo. Quem lograr a sua consciência individual, ou seja, esse processo todo que a gente falou aqui hoje, que é o processo de individuação, supera a violência, a separatividade. Ou seja,
Você não tem mais aquele sentimento de destaque, assim, de estar solto do grupo. Você passa a ser afetuoso, racional, e você integra o grupo. E você não integra o grupo só porque você está no grupo, você é um membro do grupo, é porque você é fator de soma, você participa da cola que mantém o grupo junto. Você promove o grupo, você desenvolve a si mesmo cada vez mais. Você vai se tornar uma pessoa rica de compreensão, rica de fraternidade, rica de amor e rica de paz. O homem maduro psicologicamente vive a amplidão infinita das aspirações do bom. Então, querer o bom, querer o belo e querer o verdadeiro, isso traz para a gente uma coisa assim, incrível. E você vai viver essa coisa incrível à medida que você vai se amadurecendo. E esvaído do ego, atinge o self. Então, com isso, você vai deixando o seu ego e vai deixando o espaço livre para o seu self, né? O seu verdadeiro eu, o seu eu profundo, o seu eu divino, começar a se manifestar, tornando você um homem integral, um homem ideal, rumo ao quê? Ao infinito, rumo a Deus. Ok? E era isso que eu tinha para a gente hoje. A palavra está aberta, gente. Karina. Oi. Eu aqui, né? Você falando, principalmente essa parte aqui das etapas da maturidade, como se fosse assim um resumo, né? Quase que do livro, né? Do que a gente lê, do estudo de Joana. E me veio, na verdade, me vieram 3 fatos, né? Esse mental, quando você falou, né, o sentido da vida, a imortalidade, a emoção, conhecimento, ampliação, me veio quando eu comecei, eu me lembrei de mim, né? Pensei em mim quando eu me propus a aprofundar nesse estudo, aprofundar mais no conhecimento do que nos rodeia, né? Do que eu estou fazendo aqui, o que eu vim procurar. E a partir do momento que eu percebi, que eu comecei a perceber, que eu comecei a entender, né? E a ver a questão da reencarnação de uma forma muito, muito concreta, vamos dizer assim, ele me remeteu a essa questão que a gente tanto fala da fé raciocinada, né? E a partir do momento em que eu comecei a entender, né, a ter esse conhecimento, a ampliação das perspectivas, que eu acho que a frase, para mim aqui, hoje, foi ampliação das perspectivas, eu me lembro que eu senti um calor gostoso em mim, sabe? Eu senti, assim, uma paz tão grande e uma certeza tão grande de que eu estou aqui porque eu preciso estar aqui, eu tenho o meu papel aqui, né, nesse mundo, que eu não vou agradar todo mundo, às vezes eu não agrado nem a mim mesma, né, que eu gostaria de agir de uma certa forma e às vezes eu tenho que agir, eu tenho que agir de outra forma, mas eu estou agindo de outra forma consciente, entendeu? Essa questão isso me dá uma tranquilidade muito grande. E eu senti essa tranquilidade. E a partir do momento que eu comecei, que eu entendi, porque eu ficava muito apegada às definições, e que eu comecei a entender que se eu preciso dessas definições, né, nós precisamos, vamos dizer assim, para eu entender esse globo todo, né, essa estrutura toda. E isso me dá uma tranquilidade muito grande. Essa certeza, porque tem gente que fala assim, mas eu não... Às vezes as pessoas falam assim, mas você tem certeza da reencarnação? Eu tenho. Eu tenho total certeza dela.
Eu acredito nela, é nela que eu acredito, e estamos aqui de passagem, e eu estou aqui para voltar, e eu vou voltar quantas vezes forem necessárias, né? E outra coisa também que eu achei muito interessante, que me remeteu à fala da Vera no sábado, né? A questão, até coloquei aqui, a verdadeira propriedade. Eu achei a fala, quando a Vera falou sobre a questão, né, do Evangelho, lá do capítulo 16, do item 9, a verdadeira, eu achei assim que ela foi de uma inteligência, de uma intuição, né, em colocar, e ela foi tão natural, tão espontânea, e é exatamente, eu lembrei da Vera e lembrei de mim, né, por essa questão desse calor, dessa paz, porque a Vera conseguiu passar essa leveza, né, a certeza, o que é verdadeiro, né? E me fez lembrar, tanto é que eu corri lá no quarto e peguei o livro Francisco de Assis que eu estou lendo. Gente, se você ainda não conseguiu ler, Karina... Não consegui ainda discutir? Pois é, acredito, porque eu comecei a ler, voltei umas 3 vezes. Mas olha o que ele fala, e que é exatamente o que eu li hoje, que eu achei muito interessante. Um dos caras que seguem ele, vou falar rapidinho, tá? Perguntou para ele assim, ele era chamado de Pai Francisco, né, Frei Francisco, Irmão Francisco, e, assim, fantástico, eu me apaixonei ainda mais por esse ser, né? Aí o cara pergunta para ele assim, se for do teu agrado, gostaria de saber o que é a pobreza de que tanto falas. Aí vem a verdadeira riqueza, né? Vem a verdade, né, dessa doutrina, né, que graças a Deus nós estamos tendo a oportunidade de conhecê-la e de aprofundar. Eu vou ler só o finalzinho. Ele fala assim, aí entre tantas coisas que ele fala assim, nosso Senhor Jesus Cristo foi no mundo o mais pobre que pisou na terra. Ele mesmo disse não ter uma pedra para reclinar a cabeça quando precisasse de descanso. No entanto, era e é o maior doador que a terra já conheceu até agora. Pobreza, no sentido de que falamos, é sinônimo de liberdade espiritual. Sabe? Eu achei isso assim, tão lindo, achei isso tão rico. E a gente sabe, né? Não vou repetir aqui, nada é por acaso. Então, assim, esse estudo veio casar o que foi falado no sábado, o que a gente se permite entender e compreender ao longo da nossa vida. Nós estamos aqui, nós estamos juntos aqui, nós temos essa missão de estarmos aqui. E graças a Deus estamos aqui. E aí foi a última coisa que eu li do livro hoje, foi exatamente isso. Aí, na hora que falou, eu falei, gente, a riqueza verdadeira, o que é a pobreza? Deixa eu pegar o livro, corri lá no quarto e peguei o livro. Então, assim, sinônimo de liberdade espiritual. Então, o que nós estamos passando, né? Como eu resumo, assim, de uma certa forma, principalmente o que você falou hoje, né? Para nós, o que Joana tem nos falado, é você se abrir, né? Você não se apegar, é você ser pobre no sentido de não se apegar, porque quanto mais... E aí vem eu sempre esqueço os estoicos, né? É exatamente isso, né? A pobreza, quer dizer, tem coisas que eu posso controlar e outras coisas que eu não posso controlar. Então, aquilo que eu não posso controlar, eu me sinto pobre, impotente. Mas aí vem o quê? A nossa liberdade espiritual. Eu achei isso tão fantástico, né? Jade, você pensar que o contrário de liberdade é prisão. Aí você pensar em tudo aquilo que agrilhoa os espíritos, tudo aquilo que põe a gente dentro, né, põe
algemas na gente. Exatamente. Se você tem apego aos seus bens, você está preso, né, ao medo de perder. Se você tem apego às pessoas, você fica, né, aquele medo, aquela coisa ali. Tudo isso aprisiona o espírito. É verdade. Essa pobreza aí não é nem esvaziar de si também, né? Isso. É você se permitir, você se abrir, né? É você tirar de você. Então, assim, você pensa assim, eu estou me